Boa noite a todos, Thiago Mocenic do canal Livros de História e vamos dar sequência ao nosso estudo. Vem cá para a tela. Agora a gente vai trabalhar esse subitem, o 1.2, a memorização no processo de aprendizagem, que está dentro do item 1 do capítulo 2 da primeira parte do livro. Então a gente está estudando, vem aqui para a tela para eu falar com vocês, olha só. A gente está estudando a história do ensino de história, né, na educação básica, especificamente a partir do processo de independência brasileiro e restringindo mais ainda na escola primária. Eu já falei no vídeo passado o que é essa escola primária que a autora está trabalhando. A escola primária são os 4 primeiros anos de educação, né? Naquela época, o ensino obrigatório brasileiro, até 1971, o ensino obrigatório brasileiro foi só do ensino primário. Tá? É meio absurdo falar isso, mas é verdade. Até 1971, quando foi feita uma reforma na época da ditadura civil-militar, o ensino obrigatório era só o ensino primário, que variava entre 4 e 6 anos. É esse ensino primário que a gente está estudando. Eu já falei isso na aula passada. É como se fosse até a 5ª série do ensino atual. Tudo bem? Então vamos lá para a tela. Vem aqui que eu tenho a apresentação que ela nos ajuda. Então, a memorização no processo de aprendizagem, o método do catecismo. Aprender história significava saber de cor nomes e fatos com suas datas, repetindo exatamente o que estava escrito no livro ou copiado nos cadernos. A avaliação envolvia castigos físicos. Então, o que a autora está demonstrando aqui, né? No período imperial, na época imperial, e até pouco tempo, e às vezes isso se repete, né? O que se cobrava do ensino de história era a simples repetição, como estava escrito no livro ou nos manuais que os professores davam, de fatos importantes, de datas e de alguns acontecimentos, que são os fatos, né? E aí eu trouxe para vocês como isso acontecia, um exemplo. O livro da professora, ela traz esses exemplos. Então, vem aqui para a tela que eu vou mostrar para os senhores. Olha só. O livro está aqui, né? Isso aí, vamos ver aqui. Olha só. Aqui. Não sei se daí vocês estão vendo, mas olha como que é o esquema. Quais foram os principais atos do príncipe regente depois da partida da esquadra portuguesa? Dom Pedro partiu a 25 de março de 1822. Olha só, já começou a ter o negócio da data. Para Minas Gerais, a fim de chamar à obediência a junta governativa daquela província. A 13 de maio, aceitou o título de defensor perpétuo do Brasil para si e seus sucessores. E a 3 de junho convocou uma Assembleia Constituinte. Ou seja, numa resposta, tem 3 datas para se decorar. 3 datas e 3 fatos. Era isso que era cobrado. Havia uma pergunta e a resposta tinha que bater com isso aqui. Ou seja, repetir o que estava escrito nos livros a partir de datas e fatos. Cara, não tem uma reflexão aqui. Essa pergunta, ela é bem exemplificativa porque ela demonstra... Deixa eu ficar grande aqui, né? Essa pergunta, ela consegue ser ajuda, né? Esse exemplo que a professora traz, ela demonstra, assim, a falta de reflexão que não era cobrado, né? Causas e consequências, permanências e rupturas, né? Outros sujeitos históricos. Pô, é só o Dom Pedro I que é importante? Cadê os escravos nessa história? Né? Os movimentos sociais,
as mulheres, as crianças, esses sujeitos sociais, eles não aparecem. Então, o que a professora está falando aqui nesse capítulo é o método de ensino. Então, o método de ensino, a partir na escola primária, no século XIX, é o método do catecismo. O método do catecismo, então, consiste na repetição de datas e fatos como estão escritos no livro. E se você não acertava? Se você não acertava, era a palmatória. Botava a mão assim, ó. E isso é verdade. Tá lá no... É a versão da professora Circe Bittencourt. Está escrito lá no livro dela. Está escrito lá no livro. Vamos lá, pessoal. Então, avancemos. Avancemos. Olha lá. A avaliação envolvia castigos físicos. Tudo bem? Então, vamos lá. O método do catecismo, né, eu já coloquei. Aprender história significava saber de cor nomes e fatos com suas datas, repetindo exatamente o que estava escrito no livro ou copiado nos cadernos. Então, desenvolvimento de métodos mnemônicos. Aqui vale um comentário, olha só. Como a ideia era memorizar, o objetivo, o método de ensino era através da aula expositiva, o professor lá falando, ou lendo o livro junto com os alunos, e os alunos na sala de aula passivamente, o aluno só fala o que o professor pede. Não tem, nesse momento, não há o desenvolvimento dos interesses dos alunos. Aluno ativo, pedagogias ativas, como a gente fala hoje. Não. Né? Século XIX, ensino de história na escola primária, no século XIX, o aluno é um banco onde ele recebe as informações, ele é uma caixinha onde o professor vai depositando as coisas, né? O que Paulo Freire chamou de educação bancária. O aluno é uma caixinha onde vai sendo depositadas as informações e no momento da avaliação o professor cobra e tem que ser repetido exatamente como foi ensinado. E se não responder certo, palmatória nele. Tudo bem? Mas o que se avança nisso, né? Como o método era mnemônico, ou seja, de gravar, tinha que gravar as coisas, né? Foi sendo desenvolvido algumas coisas para tentar facilitar a vida desses alunos. Então começam a surgir livros didáticos que botam figuras junto com os acontecimentos. Você vê alguns livros, você tem alguns livros, eu tenho alguns livros didáticos, porque eu sou professor de história e eu gosto de história, eu sou apaixonado por história. Todos os livros de história têm figuras. Aquilo ali tem uma função. Não é só para você ilustrar, para ficar bonito. Também é isso. Mas aquilo ali ajuda a você guardar certos fatos. O quadro da independência do Brasil, lá do Pedro Américo, aquele onde o Dom Pedro I está com a espada assim para cima, né? E tem a discussão se estava no cavalo branco, se não estava, hoje sabe que não estava, né? Aquilo ali é uma reprodução, mas não ajuda a guardar o fato histórico? Ajuda. O acontecimento histórico, as figuras ajudam. Então foram desenvolvidos livros, nesse momento já no século XIX, com uma metodologia para facilitar a vida dos alunos. Tudo bem? Mas a ideia continua sendo decorativa, né? De memorização. Aprender história era memorizar fatos e datas importantes, seja através da leitura, seja através da arguição oral do professor, seja através de figuras. Independente dos métodos aplicados, o objetivo era decorar, memorizar. Tudo bem? E aí voltemos aqui para a tela, né? Comemorações de festas cívicas utilizando estratégias pedagógicas que envolviam músicas, teatros, desfiles e toda uma série de rituais com a participação de alunos e suas famílias, ao lado de autoridades públicas. Então, perceba,
perceba uma coisa, isso daqui é bem interessante, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, porque tem uma relação muito boa. Mas vamos avançar, eu vou voltar aqui, eu vou voltar. Aí a professora, ela agora traz a ideia da memorização mecânica contra a memorização consciente. O que é isso aqui? Ela está fazendo uma crítica. O livro está fazendo uma crítica à memorização mecânica. Você percebe isso? Como é que está sendo feita uma crítica? Naquele momento era assim. Hoje é de outra maneira. Só que a gente pode, ao ler isso daqui, a gente fala, então a gente não tem que decorar mais nada. A gente não tem que memorizar mais nada. E aí Circe Bittencourt fala, não é bem assim. Existe a memorização mecânica, que é isso que a gente apresentou lá naquela pergunta. A memorização mecânica é o quê? É você apenas repetir algo que te passaram, o que está no livro, o que o professor passou, né? Você só repete, né? Então você é o papagaio que está repetindo. Memorização mecânica. Dá um trabalho federal você ficar decorando as coisas. Pô, é difícil, cara. Ninguém tem a memória tão grande assim. Por outro lado, ela fala que a memorização consciente é importante. Ou seja, algum nível de memorização é importante. Qual nível de memorização que a autora fala que é importante, que é essa memorização consciente? É aquela memorização que você consegue colocar, né, ter balizamentos espaço-temporais. Por exemplo, quando foi que aconteceu a Revolução Francesa? Você tem que ter na cabeça que foi lá em 1789, naquele período ali, final do século XVIII. Você não precisa saber o dia que aconteceu, o local da primeira rebelião, né? Quando foi que acabou exatamente? Não, cara, mas você tem que ter uma localização que foi na Europa, que aconteceu aquele negócio, lá no final do século XVIII. É só isso, cara. É só isso. Quando foi que aconteceu a independência do Brasil? Cara, você não precisa saber o dia. Você não precisa saber o dia. Pô, cara, foi ali, ó, 1822, foi por ali, começou alguma coisa em 1821, algum negócio ali, né? Foi por ali, compadre. Tudo bem? Você não precisa saber exatamente as datas, nem onde aconteceu exatamente. Mas, cara, tem que ter um norte para você começar a discussão. É isso que ela está falando. Não precisa saber exatamente, mas você precisa ter uma noção espaço-temporal para que a partir dessa noção espaço-temporal você possa estabelecer outras relações como de causa e consequência, ou rupturas e continuidades. Tudo bem? Beleza, avancemos. Avancemos. Aqui, eu acho bem interessante, eu queria ver se vocês estavam me vendo aqui, né? A difusão desse método ocorreu em determinado contexto histórico. A base da comunicação durante todo o século XIX e o início do século XX era oral. Contos e histórias para fazer as crianças dormirem ou entreter, púlpito das igrejas, preces e histórias bíblicas, festividades do calendário cristão. Os métodos criados pela escola foram obrigados a submeter-se a mecanismos já existentes para imporem o saber que ela pretendia disseminar. Cara, isso daqui é muito legal, porque eu acho que é a parte mais importante assim desse subitem. Porque a gente critica, né? A gente não está criticando, a professora não está criticando, ela está contando a história, né? E está falando que o método de ensino de história baseava-se na memorização. Agora, por que se baseava na memorização? Né? Por quê? Aqui está a resposta. Ela está apresentando isso. O contexto da sociedade brasileira do século XIX
era de uma cultura oral. Quem tinha acesso a uma cultura letrada era uma ínfima parcela da sociedade. Até quem detinha o poder econômico no século XIX, pouquíssimos deles possuíam o poder, digamos assim, da cultura letrada. Então, a base era oral. A base era oral. E aí vem com vários exemplos, né? O púlpito das igrejas, ou seja, pô, cara, é porque a gente não consegue imaginar hoje a importância do ambiente social da igreja na época imperial brasileira. Estado e igreja estavam juntos, cara. O chefe da igreja era o rei, né? Tu se lembra que tinha o negócio do beneplácito, padroado? Então, as ordens do Papa tinham que ser aprovadas pelo imperador, por Dom Pedro II. Então, igreja e Estado estão extremamente ligados. O ambiente da igreja eram ambientes sociais, cara. Assim como ainda é hoje. Você vai à igreja, nós vamos à igreja, e ali é um ambiente social para a gente também conversar, para a gente se relacionar, pessoas de bem, né? Maria, né? Então, imagina isso lá no século XIX. Né? As pessoas não ficavam lendo livros na igreja. Hoje tem biblioteca na igreja, né? O lance na igreja era oral, cara, era a conversa, era o padre lá falando para as pessoas. As pessoas aprendiam ouvindo. As pessoas aprendiam ouvindo, repetindo o que o padre falava. Então, a base era oral, cara. As histórias que você contava, que as famílias contavam para as crianças, eram orais, cara. Eram orais. Pouquíssimos livros, pouquíssimo o mercado consumidor de livros. Isso daí é coisa do século XX. Né? Isso daí é coisa do século XX. Você está entendendo? Uma outra coisa, as festividades do calendário cristão. Né? Era a igreja que organizava as festas aconteciam em torno das datas bíblicas. Comemorava-se o Natal, o nascimento de Jesus, né? A Quaresma, o dia de São Roque, o dia de não sei o quê. Então, esse negócio do aprendizado pela escuta, né? Por ouvir, vem da igreja. A comemoração de datas vem da igreja, né? Vem da sociedade de base oral e dessa influência da igreja. E aí, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Né? Quando se desenvolve o ensino de história, a escola como um todo, a escola se serve, e especificamente o ensino de história se serve desses mecanismos que já existem na sociedade. Já existe na sociedade você comemorar o Dia dos Santos, o dia de São Roque, o dia do Natal, o dia da festa junina, o dia de... Essas coisas já existem. Essas coisas já existem. O que o ensino de história vai fazer? Vamos comemorar o 7 de setembro, vamos comemorar o dia da independência, o dia da proclamação da república, o dia do índio, o dia disso, o dia do índio, esquece o dia do índio, que é só mais para frente, né? Mas essas datas importantes, o dia da farroupilha, o dia daquilo, né? Então, o ensino de história, ele se serve desse mecanismo que a igreja já utilizava para poder ensinar, né? Dessa repetição que os padres faziam nas igrejas, o ensino de história se vale disso também, cara. Vamos repetir, aconteceu isso no dia tal, aquilo no dia tal. Você consegue perceber isso? Então, o ensino de história se vale de mecanismos já existentes na sociedade. Então, é por isso que a gente não pode criticar. A professora, ela não está criticando o estilo de aprendizado pela memorização
presente no século XIX. É uma aprendizagem relacionada a um contexto específico no qual a sociedade estava acostumado. É por isso que ela faz uma frase muito bonita que eu vou repetir para vocês. Os métodos criados pela escola foram obrigados a submeter-se a mecanismos já existentes para imporem o saber que ela pretendia disseminar. Né? Essa frase está aqui, ó. Os métodos criados pela escola foram obrigados a submeter-se a mecanismos já existentes para imporem o saber que ela pretendia disseminar. Bonito, né? Aí é por isso que eu pulei isso daqui anterior, olha só. Comemorações e festas cívicas utilizando estratégias pedagógicas que envolviam músicas, teatros, desfiles e toda uma série de rituais com a participação de alunos e suas famílias ao lado de autoridades públicas. Você acha que isso daqui veio de onde? Você acha... Eu pensei que vocês estavam vendo. Olha só, é isso daqui, aquela parte que eu falei que eu ia pular antes, que eu ia voltar. Tá aqui, ó, comemorações e festas cívicas utilizando estratégias pedagógicas que envolviam músicas, teatros, desfiles e toda uma série de rituais com a participação de alunos e suas famílias ao lado de autoridades públicas. Você acha que isso daqui veio de onde? Veio do contexto de uma época, do aprendizado que a escola teve com a igreja. A igreja, durante muito tempo, foi a fonte educacional. Na época lá da colônia foi um absurdo a influência educacional da igreja, né? E aqui continua, na época imperial continua, Estado e igreja estão juntos, né? Estado e igreja estão juntos. A separação da igreja com a educação vai se dar lá para 1930, né? Então é interessante ver, né, que foram utilizados os mecanismos que já existiam, né, no meio religioso para o ensino de história. Por isso da memorização, que a gente não pode criticar o mecanismo de memorização daquela época. Hoje sim, se a gente usar a memorização pela memorização, pura e simplesmente, aí cabe críticas. Mas naquela época não. Tudo bem? Foi isso esse item. Continuamos no próximo vídeo. Abraço.